Estamos começando mais um Cris Canina Ensina nessa segunda-feira, pontualmente às 8h30 da noite. E na verdade hoje tem uma coisa um pouquinho diferente, que é porque hoje eu tô aqui no YouTube, né? Não estou ao vivo lá no Instagram e o que tem de diferente nessa aula, galera, é que na verdade eu gravei essa aula. Essa aula, ela está acontecendo hoje, porém ela não foi gravada hoje. Ela não está, ela está acontecendo hoje, mas ela não está acontecendo hoje. Tá entendendo? Ou tá um pouco confuso aí? Na verdade, galera, eu gravei essa aula para vocês porque como eu me comprometi a estar toda segunda-feira aqui com vocês, entregando um conteúdo bacana, relevante sobre filhotes, eu tive que gravar essa aula no dia de hoje porque eu tenho um compromisso presencial exatamente nesse bate-horário que a gente marcou de ter as nossas aulas, a nossa live lá no Instagram. Então, para eu não quebrar esse compromisso com vocês, eu gravei a aula e estou disponibilizando agora, nesse exato momento, 8h30 da noite, que é o horário da nossa live diária. Diária não, né? Diária de segunda-feira. Beleza? Obrigada por estarem aqui. E vamos começar então o nosso conteúdo de hoje, de segunda-feira. Qual é o nosso tema de hoje? Bom, contando um pouquinho por que eu resolvi falar um pouquinho do tema de hoje, porque eu recebo várias perguntas de tutores que acabaram de pegar um filhote, e a pergunta, uma delas é que eu mais recebo é: Cris, qual é a idade ideal para eu começar a treinar ou adestrar o meu filhote? E a minha resposta para esses tutores sempre é desde o primeiro dia que o seu filhote chega na sua casa. E aí as pessoas, né, ficam um pouco assim, confusas, porque o que elas ouvem aí por aí é que um adestramento para um cão, né, ele só pode ser iniciado a partir dos 6 meses a 1 ano de idade do cachorro. Então, isso ainda é muito difundido, né? E nós, treinadores, educadores caninos, adestradores, como vocês quiserem chamar, mais atuais, a gente fala que isso, na verdade, essa informação caiu por terra, né? Que isso é um mito, exatamente. E aí esse mito, ele traz uma certa crença limitante para o tutor, porque ele fica achando que ele só pode procurar um profissional para educar o cão ou começar ele mesmo a adestrar o cãozinho dele a partir dos 6 meses a 1 ano. E aí eu vou explicar para vocês um pouquinho da onde surgiu esse mito de... Abrir aqui o meu... Isso. Só um minutinho, galera. Abrir aqui a minha colinha, né? Por que que esse mito ele caiu, né? Por que que muita gente acha que só pode? Bom, antigamente, o treinamento de cães ele era baseado no treinamento tradicional. O que seria o treinamento tradicional? É um treinamento que ele usa uma metodologia baseado na punição para ensinar os cães. Cris, o que seria punição? Bom, no adestramento tradicional é muito utilizado técnicas onde traz para o cachorro dor, um sentimento de medo e estresse para o cão, tá? E aí, através desse sentimento ou dessa aplicação de dor ou incômodo, tá, para o cão, ele aprende algo. Tá? Então, ele aprende a deixar de fazer um certo comportamento que você quer que ele deixe de fazer. Eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Tudo quando a gente fala de punições, quer dizer que a gente quer que aquele comportamento que o cachorro esteja fazendo diminua de frequência, tá bom? Então, o adestramento tradicional, ele aplica uma técnica onde faz o comportamento do cão
diminuir em frequência, tá? Até que ele zere, até que ele pare de oferecer aquele comportamento. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor um cachorro que fuja pelo portão da casa quando você abre o portão, tá bom? No adestramento tradicional, se utiliza de uma técnica que é você, assim que o portão estiver abrindo, a pessoa, o tutor ou o adestrador, ele joga um estalinho no chão ou algo que faça muito barulho, onde traz um sentimento para o medo do cão e aí ele recue e não fuja do portão, tá bom? Eu estou explicando de uma forma muito básica, tá bom, gente? Então, assim, os profissionais que estão me assistindo, eu estou explicando realmente de uma forma básica, porque aqui o intuito é falar para tutores, tá bom? De uma forma simples e fácil. Então, ele aplica talvez um barulho, um estalinho no chão, algo que faça o cão recuar e a entender que toda vez que o portão abrir, vai aparecer um barulho, algo muito grande que vai trazer medo, um sentimento de medo nele, e ele entende que ele não pode sair por aquele portão. Então ele vai parear o portão abrindo com um barulho, algo que traga um incômodo muito grande nele, e aí ele vai entender que sempre que aquele portão abrir, aquele incômodo vai acontecer nele. E aí ele deixa de fugir, ele deixa de sair pelo portão. Então isso é um tipo de aprendizado que ainda existe e alguns profissionais ainda aplicam no dia de hoje. Foi só um exemplo que eu dei para vocês, beleza? Então, por que eu estou falando do adestramento tradicional? Porque essas técnicas, elas não poderiam ser aplicadas, elas não podem, inclusive, serem aplicadas em filhotes, em cães novos. Por quê? Porque existem técnicas como trabalhar com enforcador no cão, que são muito prejudiciais para um cão que está no início do seu desenvolvimento. Desenvolvimento físico, desenvolvimento psicológico e desenvolvimento emocional. Né? Então, ele pode trazer diversas consequências ruins para um cão na vida adulta e até consequências graves, como até cachorros que podem chegar até filhotes que podem chegar até morrer, tá? Pela aplicação de algumas técnicas que são baseadas em incômodo, em dor, em estresse e medo, beleza? Então, como o adestramento antigamente ele era só baseado na técnica de adestramento tradicional, acabava que os cães eles só realmente poderiam ser inseridos no mundo do adestramento a partir de uma idade onde eles já estivessem atingindo uma maturidade física, psicológica, tá? Principalmente uma maturidade física, né? O corpo dele já ter desenvolvido, a parte óssea dele já ter desenvolvido, para ele aguentar essa metodologia, beleza? E aí, por que caiu por terra? Por que eu falo para vocês que caiu por terra? Porque hoje vários profissionais mais modernos que vêm estudando se baseiam em estudos científicos do condicionamento clássico, do condicionamento operante. Quem é psicólogo aí, me assiste, sabe do que eu estou falando. Eu hoje não estou aqui para falar especificamente o que é o condicionamento clássico e o condicionamento operante. E qual seria o novo conceito de aprendizagem? A gente se baseia hoje na metodologia do reforço positivo. A base da metodologia do reforço positivo é o condicionamento operante, tá? Então, para quem tem mais interesse em entender esses dois condicionamentos, né, como que surgiu aí o reforço positivo,
É interessante vocês estudarem, darem uma lida, dar uma gulgada aí e pesquisem sobre condicionamento operante, condicionamento clássico e condicionamento operante. Vocês vão conseguir entender um pouco mais sobre o reforço positivo. E por que eu estou falando isso? Porque hoje o, o, a base da educação canina de vários educadores hoje é o reforço positivo. Cris, tá bom, mas o que seria, né, o reforço positivo? Bom, o reforço positivo nada mais é que parear um comportamento do cão com a sua consequência. Tá, Cris, eu ainda não entendi muito bem isso. Bom, vou explicar de forma bem simples. Vou pegar aqui o Wesley como exemplo para vocês. Se eu peço, se eu quero que o Wesley sente, tá? Eu vou esperar ele oferecer o comportamento que eu quero, que eu desejo, que é o sentado, tá bom? E aí eu vou ficar olhando para ele. Se ele, na hora que ele sentar, eu der alguma coisa para ele que estimule ele, que ele goste muito, eu estou usando o reforço positivo. E aí eu entro um pouquinho. Lembra que eu falei que punição era tudo aquilo que faz diminuir a frequência do comportamento? Pois é, o reforço ele é tudo que faz aumentar em frequência, em quantidade, o comportamento do cão. Então, se eu quero que o Wesley sempre sente quando eu for dar comida para ele, eu sempre tenho que reforçar, dar alguma coisa de legal para ele quando ele executar esse comportamento. Então, o condicionamento operante, a base dele é a associação de um comportamento com a sua consequência. Tá? Então, é ensinar para o animal a operar num ambiente para conseguir exatamente o que ele quer. Então, se ele quer ganhar uma comida, ele precisa agir, ele precisa ter um comportamento, né, agir de uma forma para ele receber aquela recompensa, aquela consequência. Beleza? Então, primeiro motivo já aqui que eu falo, que eu mostro para você que o seu cão não é muito novo para aprender. Porque os cães, eles estão muito mais dispostos a aprenderem através de reforços, desculpa aí, o erro de português, do que através de punições, tá? O cão, ele fica muito mais estimulado se ele aprende através de reforços do que através de punições. A gente consegue sim ensinar um cão através de punições. Sim, mas a punição ela precisa ser muito específica, ser feita exatamente na hora certa para que aquilo dê certo para o cão. E a punição, ela sempre vai trazer um sentimento de não muito agradável para o cão, porque ele vai estar deixando de fazer aquele comportamento por algo que esteja incomodando ele, algo que não seja muito bom para ele. É um sentimento de medo, um estresse ou uma dor. Então ele deixa de fazer aquilo. O reforço, ele é o contrário. O cão, ele começa a repetir aquele comportamento que eu quero tanto que ele faça, porque ele vai ganhar algo de legal, tá? Então, a gente trabalha o contrário da punição. Porque a punição, a gente quer que ele pare de fazer um comportamento. O reforço, a gente quer que ele faça um outro comportamento contrário àquele errado que a gente acha que para que ele deixe de fazer aquele comportamento errado. Então, o exemplo do portão que eu dei para vocês, lembra do cachorro fugir? Num adestramento mais tradicional, o profissional ele vai trabalhar em agir de uma forma onde o cão vai ficar com um certo medo de fugir, e a gente, outros profissionais mais modernos, vão trabalhar um comportamento onde o cão
faça com que o cão não fuja, que seria o quê? Ele ficar sentado, entender que quando abrir o portão ele precisa ficar sentado. E aí o que a gente faz? A gente reforça, 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 reforça muito esse comportamento de ficar sentado e de esperar. Então, quanto mais ele entende que se o portão abre, se ele ficar sentado e esperar, ele ganha coisas maravilhosas, coisas muito legais, que seja a chegada do seu tutor, que seja o carinho do seu tutor, ou que seja um petisco, mas ele vai querer ficar sentado e não fugir do portão. Deu para entender aí? Então, como o treinamento mais moderno ele é baseado no reforço e não na aplicação de punição, isso faz com que a gente consiga treinar um cão muito filhote, desde o primeiro dia que ele chega na sua casa. Porque o treinamento não é mais baseado em punições, e sim em reforços. Beleza? Então, esse é o primeiro motivo que eu te dou para te mostrar que o seu filhote não é muito novo, tá? Porque se a gente traz métodos onde a gente não puna, não traga medo, estresse, o cachorro ele tá super apto desde pequeno a aprender, tá bom? A aprender através de reforços, beleza? Bom, o segundo motivo que eu te dou aqui, que eu te explico por que o seu cachorro não é muito novo, e inclusive eu gosto muito da frase que é quanto antes, melhor. E aí as pessoas falam, nossa, Cris, beleza, eu entendi então que existe agora uma nova forma de treinamento, né? Que não é mais o treinamento baseado na punição, e sim um treinamento baseado em reforços, onde traz sensações e sentimentos bons para o cachorro e ele queira repetir aquilo, né? Aquele comportamento que eu estou ensinando. Legal. E aí isso é mais profundo, porque o reforço ele faz liberar a dopamina, que é um neurotransmissor, onde ele traz uma sensação de satisfação para o cão, né? Então, o reforço, ele traz, ele libera tanto hormônios quanto neurotransmissores que trazem sensações de satisfação e sensação de prazer, amor e alegria. Então, o reforço positivo ele veio para ajudar a gente a educar o nosso cão desde o primeiro dia que ele chega em casa. E aí, voltando aqui um pouquinho antes, que é, Cris, por que? Beleza, então eu entendi que existem duas formas de treinar e o reforço ele ajuda nisso, né, gente? Mas por que quanto antes melhor, né? Por que quanto mais novo meu filhote melhor é para eu começar a minha educação, aí até um adestramento de comandos básicos de obediência? Bom, porque é o seguinte, galera, falam que existe duas janelas de socialização muito importantes no nosso cão. E uma dessas janelas, que é a principal, é a janela que é o primeiro período, tá bom? De aprendizagem do cão, que é o período de 21 dias a 12 semanas, beleza? Que seria aí 21 dias a 3 meses, mais ou menos. Esse período inicial, ele é bem definido, mas esse período final de 3 meses, ele não é muito bem definido, porque aí vai depender do porte do seu cão, ele é bem variável, da raça, do porte do seu cão. Então, eu costumo falar que esse primeiro período, ele pode ir até os 5 meses de idade do seu cão, beleza? E que janela é essa? Esse é considerado um período ótimo de socialização do cão, ou seja, ele é considerado assim, tudo que o cão aprende nesse período, tudo que o cão absorve nesse período, dentro dessa janela de 21 dias até os seus 4 meses, 5 às vezes, tá? Ele fica muito bem marcado para o seu cão para o resto da vida, para o resto da vida. Então, esse período é um período onde o cão ele está apto, né? Ele absorve muita coisa e apto a receber muito aprendizado
e levar aquele aprendizado para o resto da vida. E aí, o que acaba acontecendo nesse período que a gente desperdiça esse período? Muitos profissionais aí da saúde, os veterinários, eles costumam orientar os donos é, a manter os seus filhotes dentro de casa até acabar o período da vacinação, né? E aí, o que acontece? Eu concordo totalmente que a gente precisa ter muito cuidado, um certo cuidado com a parte da saúde do nosso cão, e eles não pegarem doenças, né, do nosso filhote, e eles não pegarem doenças que sim, eles estão aptos a pegar nesse primeiro período das vacinas. Mas existem, a gente acaba perdendo exatamente o melhor período de aprendizagem dos nossos filhotes. Então, acontece que a gente deixa de ensinar, de mostrar, de fazer com que o nosso filhote presencie momentos muito importantes do aprendizado dele, pelo fato de ficarmos com medo dos nossos filhotes pegarem alguma doença. Mas aqui eu te digo que o seu filhote ele não precisa estar exposto em ambientes onde ele corra um risco de pegar doenças para aprender, tá bom, galera? Então, a gente precisa aproveitar muito essa janela. E o nosso o maior erro que os tutores cometem, os tutores leigos, né, de filhotes, cometem, é não aproveitarem essa janela de aprendizado do cão, que é a melhor janela, porque é onde o seu filhote, tudo o que está acontecendo ao redor dele está servindo de aprendizado para ele, né? Então, o que é a aprendizagem? É o meio, né, onde o animal, onde o ser ali ele está inserido e ele aprende através das consequências que aquele meio traz para ele. Então, se forem consequências boas, ele tende a repetir aquele comportamento, aquele aprendizado que ele teve. Se foi uma consequência ruim para ele, que o meio trouxe para ele, ele tende a diminuir aquele comportamento que ele fez, né? Então, se a gente deixa o nosso filhote numa bolha, nesses primeiros 2 meses, que normalmente a gente tende a pegar um filhote nos seus 2 meses de idade, né? Então, qual é o período que a gente está com o filhote dentro de casa? Dos 2 meses em diante. E o período aí, a janela que a gente fala de aprendizagem, né, da janela de socialização, que é o primeiro período ali, onde a primeira aprendizagem dele ali, que seria dos 2 aos 4, 5 meses. A gente deixa ele dentro de casa, a gente deixa ele numa bolha onde não vão estar acontecendo estímulos para ele aprender. Então, existem formas, sim, de você apresentar o seu cão, apresentar o seu filhote, expor o seu filhote de forma correta e de forma onde não vá oferecer um risco para ele de pegar doenças. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. Levar o seu filhote para uma casa de amigos, onde você sabe que é uma casa, até uma casa às vezes que não tenha outro animal, onde seja uma casa que seja um ambiente limpo, né, onde você higienize a mão das pessoas que estejam lá com álcool e gel para pegar no seu filhote, mas levar ele até lá para conhecer outras pessoas, expor ele a outras pessoas, né? Expor ele a diferentes tipos de pessoas, altas, magras, mais gordinhas, brancas, negras, índios, etc., né? Com chapéu, sem chapéu, é muito importante para essa primeira fase do seu filhote,
tá bom? Então entenda que é uma fase muito importante do aprendizado do seu filhote, que depois essa janela se fecha. Então aproveitem essa oportunidade dessa janela de aprendizado. A fase de vacinação do seu cão, ela não pode ser, do seu filhote, ela não pode ser um empecilho para você educar o seu cão desde o início, tá bom? Então, traga pessoas para dentro da sua casa, é, apresente objetos diferentes para o seu filhote dentro da sua casa. Então, o simples fato de você apresentar um chapéu, uma bicicleta, um skate, objetos do dia a dia para o seu filhote, barulhos diferentes dentro de casa. Então, hoje em dia existem aplicativos que simulam barulhos, simulam barulhos de carros, de avião, de máquinas, furadeiras, cortador de grama, latidos de outros cães, tá? Habituem o seu filhote já mesmo dentro de casa a isso. E isso, gente, já é educar o seu filhote. Isso já é fazer com que o seu filhote seja educado desde o início. E não espere acabar esse período de vacinação para você apresentar isso para o seu cão. Porque o período de vacinação vai acabar ali em torno de 4 meses e meio, que é exatamente quando se fecha essa janela de aprendizado. Beleza? Então, busque formas. Hoje eu não vou falar aqui de como socializar o seu filhote, mas a gente vai ter uma outra live onde eu só vou falar sobre socialização de filhotes, beleza? Mas entendam e saibam que é uma janela muito importante. Se você deixa passar essa janela, vai ficar... nunca é impossível de ensinar um cão, mas fica realmente mais trabalhoso em ensinar um cão. Vai ser mais trabalhoso em ensinar o seu cachorro, beleza? Terceiro e último motivo para eu te mostrar que o seu cão não é muito novo para aprender. Bom, o seu cão, quando filhote, ele é uma folha em branco, ele é um papel em branco. Então, ele ainda não tem comportamentos e rotinas enraizadas dentro dele. Um cão adulto, um cão de seus 6 meses, 1 ano, ele já viveu tanta coisa, ele já está inserido numa rotina tão já bem estabelecida dentro da casa dele, que acaba que a gente precisa modificar todo um aprendizado do cão adulto para ele aprender uma coisa nova, mostrar para ele que aquela rotina que ele viveu em 1 ano não é a rotina certa, e mostrar para ele que existem outras, de outras formas. Isso é muito mais trabalhoso. E um cachorro filhote, quando ele chega na sua casa, ele é um papel em branco. A história dele ainda não foi escrita. A rotina dele ainda não foi estabelecida. Comportamentos ainda não foram enraizados dentro dele. Então, o seu filhote, ele tem uma maior receptividade para aprender coisas novas. Ele está muito mais receptivo a querer aprender coisas novas, porque lembra que eu disse, o meio ali está apresentando várias coisas para ele aprender. Então, qualquer movimento seu, qualquer ação sua, qualquer barulho, qualquer experiência que ele tem é uma experiência de aprendizado para ele, porque ele está exatamente construindo isso nessa fase. Então, o seu cão, seu filhote, ele é muito mais receptivo a aprender coisas novas do que um cão adulto, tá bom? Então, precisamos novamente aproveitar essa fase de grande receptividade do cão, beleza? Outra coisa é rapidez para aprender. Como esses comportamentos não estão enraizados, qualquer coisa que você ensine para o seu cão, para o seu filhote, ele aprende muito rápido, porque ele não tem um histórico antes, tá? Então,
é muito fácil, gente, de ensinar um filhote a sentar, a deitar, a ficar. Vou falar para vocês que vocês conseguem ensinar o filhote de vocês a sentar em 5 minutos. Cris, 5 minutos, 5 minutos. E eu já tive dificuldade em ensinar um cão adulto a deitar, a sentar. Eu demorei, às vezes, uma aula, porque ele já estava com um comportamento tão enraizado, tão já pré-estabelecido dentro dele, de que ele precisa pular no tutor, que ele precisa isso, que ele recebe sempre o tutor dele pulando ou com as 4 patas no chão, que sentar não é um comportamento fácil para o cão adulto, às vezes, entende? Para o filhote não, porque o filhote, ele inclusive, ele oferece o comportamento automaticamente, naturalmente, sem ele nem pensar que ele está oferecendo aquele comportamento. E aí, através do reforço positivo, que é a gente marcar aquele comportamento que ele quer, a gente consegue que ele entenda que sentar é um comportamento que a gente quer em certos momentos do nosso dia, tá bom? Então, o seu filhote, ele aprende muito mais rápido do que quando ele estiver adulto, beleza? Outra coisa, para a gente já ir finalizando aqui a nossa aula de hoje. Hoje a nossa aula ela não é tão comprida assim, mas é porque eu acho que esses 3 pontos são os principais para eu te convencer que você precisa começar a educar o seu filhote desde o início. A última coisa é que é o seguinte, gente, é a fase onde vocês, donos, tutores, estão mais dispostos, empolgados a ensinar o cachorro de vocês. Tudo é novo, né? Então, a gente também cai numa rotina com os nossos cães. Então, quando a gente pega o filhote, a gente tá numa fase bem mais empolgante em ensinar coisas para ele, ensinar aquilo que a gente quer que ele faça. Então a gente tem sonhos quando a gente pega um filhote, né? Ah, eu queria tanto que o meu filhote fosse um companheirão meu, que ele fosse para todos os lugares comigo, que ele fosse para os cafés, ou que ele fosse para o meu trabalho, ou que eu fosse para um parque com ele. Então a gente tem sonhos quando a gente pega um filhote e a gente está muito mais dedicado, a gente vai se dedicar muito mais, a gente está muito mais empolgado em querer realizar aquilo que é o nosso grande sonho, né? Então, não deixe passar essa fase de empolgação sua, porque eu te dou a certeza que quando o seu filhote cresce, quando ele vira um cão adulto, essa empolgação vai diminuindo. E aí, se você começa a treinar, educar o seu cão desde o início, eu tenho certeza que isso vai ser um grande valor para você. Então, você vai começar a pensar, a ter dentro de você uma prioridade que educar o seu cão é para o resto da vida. Se você não faz isso no início e espera o problema acontecer para você resolver aquele problema, primeiro, vai ser mais complicado, vai ser mais difícil. E isso pode ser desestimulante para você. Então aproveita que o seu filhote ele é uma folha em branco, aproveita que o seu filhote não tem comportamentos já enraizados, pré-estabelecidos nele, aproveita esse momento de aprendizado que é dos 21 dias aos seus 3 meses, 4 a 5 meses, para você se empolgar e incluir o aprendizado, incluir na sua prioridade, na vida na sua rotina com o seu cão, de educação do seu cão, beleza? Então, espero aqui que eu tenha conseguido convencer vocês que o treinamento de cães ele acontece desde o primeiro dia que o seu filhote chega na sua casa. Não percam essa oportunidade. Não achem que ensinar comandos de obediência, que educar o seu cachorro é só com 6 meses, 1 ano de idade. Porque
Cada momentozinho que o seu filhote presencia no seu dia a dia, no dia a dia dele, é um aprendizado para ele. E se você não aproveita isso desde o primeiro dia que ele está na sua casa, eu te dou a certeza que depois vocês podem falar comigo que depois vai ser muito mais difícil para o seu cão aprender. Beleza, galera? Então hoje era o conteúdo que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que eu tenha justificado aí, então, essa afirmação que eu fiz, que o seu filhote não é muito novo para aprender. Compartilha essa aula com pessoas com amigos, familiares, conhecidos que querem pegar um filhote, que estão pensando em pegar um filhote, planejando em pegar um filhote, para que eles vejam essa aula e não percam essa grande oportunidade de educar o filhote desde o primeiro dia. Beleza? Obrigada pela participação de vocês, obrigada por vocês estarem aqui. E essa aula vai ficar gravada aqui no YouTube para vocês compartilharem para quem tiver interesse. Beleza? Um beijo e a gente se vê na próxima segunda-feira com mais um Cris Canina Ensina. Valeu! Yeah!